do Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos tome pelas mãos, que Deus nos dirija os passos e que o Senhor nos conceda a cada dia uma comunhão mais profunda. Amém? Homens e mulheres de Deus, família de Deus. Meus queridos, já peço para você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Amém? Uma mensagem que, como as demais, vindo de Deus, poderosa para transformação das nossas vidas. Que o Senhor encontre lugar em nossos corações. Cada dia, em nome de Jesus Cristo. Mas quero começar essa ministração lembrando de algo muito importante, que você sabe muito bem, mas que não deve esquecer jamais. Que o Senhor nosso Deus, Ele nos ama. Aleluia. Deus, o Senhor tem realmente nos amado. Tremendo. Em João, no capítulo 16, versículo 26, 27, Jesus diz assim, ó, não digo que vou interceder, que tenho que interceder por vocês, porque o Pai vos ama, o Pai vos ama. Ainda que, se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 2,5, você vai encontrar esta verdade, que entre Deus e os homens só existe um intercessor, Jesus Cristo, o homem. Hoje, sumo sacerdote, assentado à direita do Pai, que intercede por nós. Também, em Romanos 8:34, ele faz de novo essa afirmação, dizendo que ninguém pode nos apontar, como é que eu posso dizer, nos acusar, porque Jesus Cristo morreu e também ressuscitou, está dentro de Deus e intercede por nós. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, também está escrito que Ele é maravilhoso. Ele sabe que sentimos, que passamos, Ele se compadece de nós e intercede por nós eternamente. Ainda que Ele seja o sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida por nós, intercede por nós. Volto a citar João 16, 26, 27. Ele diz que Deus nos ama tanto que nós poderíamos e podemos, porque existe um caminho. Não se trata de uma probabilidade, mas de uma realidade. Podemos ter uma comunhão íntima com o Pai. O Pai, o próprio Pai, que nos elegeu em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, pela sua própria vontade. Isso é maravilhoso de saber, porque as obras de Deus são poderosas em Cristo. E a questão é, temos crido dessa maneira? Temos acreditado realmente no que Ele tem falado? No que Ele tem feito? Temos crido? Porque se cremos, temos mais que uma esperança. Temos a oportunidade de começar a viver, ainda aqui nessa terra, como Ele diz para os discípulos, 100 vezes mais aqui, e ainda a vida eterna. Podemos começar a viver aquilo que Ele diz: o reino de Deus é chegado.
Para isso você tem que crer na palavra. Crer piamente. Totalmente. Na palavra. Você encontrou? 2 Timóteo 3? Então, assentado como você está. Versículo 16 e o versículo 17. Amém? Amém. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Aleluia. Versículo. Você lê o versículo? E versículos 16 e 17. Vamos para o 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, para exortar, para nos ensinar tudo, para nos levar a uma perfeição. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, o jovem de Deus, para aquele que é servo de Deus, seja perfeito. Ninguém consegue ser perfeito se crer na palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra, amando, porque se não tiver amor nada valerá, se torna perfeito. Soberano Deus, Pai de amor. A tua palavra, meu Deus, ela é muito clara. Mas apesar de ser clara, meu Deus, ela é muito profunda, muito altíssima. Ela é grande. Ela é tão perfeita, ó Pai, que se não vigiarmos, olhando para a tua palavra, vamos ser incrédulos. Porque a tua palavra diz que o teu servo, a tua serva, pode se tornar perfeito. A tua palavra diz que o teu povo se torna perfeito, observando a tua palavra, se torna santo e manifesta em meio à humanidade o teu poder e a tua glória. Mas quem tem crido, meu Deus? Quem realmente tem crido? Como Jó, que passou por tantas coisas, crendo no Senhor. Como Davi, perseguido, humilhado, crendo no Senhor. Como José, escravizado, perseguido, injustiçado, crendo no Senhor. Senhor, derrama esta noite uma fé genuína e enche os nossos corações dessa fé genuína em nome de Jesus. Não somente nos que estão aqui, mas também na vida daqueles que nos acompanham pela live, dos seus lares. Que o Senhor nos conceda o dom do arrependimento, o dom de uma fé genuína, o fruto do Espírito, o amor, a benignidade, a longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, tudo, Pai, que o Senhor projetou para a igreja, seja, ó Pai, sobre a vida do teu povo, enchendo
cada alma. Que a alegria da tua salvação enche os nossos corações. Senhor, e nós somos carentes, necessitamos de muitas coisas. Mas, Senhor, priorizamos, Senhor, esta noite e a cada dia de vida, a tua presença. Ter paz é uma coisa maravilhosa. Ter saúde, meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Ter a comunhão é uma coisa tremenda, maravilhosa. Mas antes de tudo isso, de prosperidade, priorizamos, rogamos, desejamos o que a nossa alma almeja, tua presença. Precisamos da tua presença. Não nos deixe. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco. Pois, Senhor, sem a tua presença, nada vale a pena. Abençoe esse povo que está aqui, corpo de obreiros, igreja. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela live desse momento, pontuando através dos seus lábios, dessa live. Abençoe esse povo. Abençoa essa cidade, meu Deus. Abençoa essa cidade. Não nos permita falhar com o Senhor. Não nos permita falhar nesta cidade. Porque a razão de estarmos aqui como igreja é a salvação de almas. Oh, Pai. Tu és tão grande e a tua palavra é majestosa. E o Senhor nos escolheu homens pequeninos, menor que grão de areia, para falar da tua palavra, para ouvir a tua palavra, para estar na tua presença. Isso é maravilhoso. Ao Senhor, meu Deus, a honra, a glória e a majestade. Que todos te conheçam, Senhor. Que todos te amem, Senhor. Que todos te sirvam, Senhor, na beleza da tua santidade. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Amém. Você pode dar um abraço ao irmão que está do teu lado e afirmar para ele: nosso Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama, os anjos do céu te amam, e eu também te amo em nome de Jesus. Creia, igreja, Deus nos chamou para esse amor. Voltando à palavra, pastor Maxson Martins, versículo 16 de 2 Timóteo 3, só a primeira frase. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Toda escritura é. Toda escritura é inspirada por Deus. Deus coloca no coração do homem, do profeta, para escrever. Ela foi escrita segundo o coração de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Proveitosa para quê, pastor? Para ensinar. Para o que, igreja? Ensinar. Ensinar quem, igreja? Os santos, os sábios, vós, nós. Ela traz o conhecimento glorioso de Deus.
escrito. Como Deus falou com Josué também. Hoje eu começarei engrandecendo o teu nome, glorificando o teu nome. Romanos, capítulo 8, 11. Que aquele que Deus chama, ele também justifica. E aquele que ele justifica, também glorifica. Perdão. Versículo 30 e 31. De Romanos 8. Essa Sagrada Escritura vai capacitar a cada um que crê de se tornar amigo de Deus, desempenhar um bom ministério e em tudo ser abençoado. É fácil? Claro que não. É com muita dificuldade. Muita dificuldade tremenda, porque temos que lembrar do que Jesus falou. Quer realmente vir após mim? Faça o seguinte: negue-se a si aquele sentimento, aquele pensamento, aquela ideologia. Está nas Escrituras? Não. Então eu vou negar. Eu não vou fazer. Eu não vou falar. Eu não vou propagar. Eu não vou manter como uma ideologia. Eu vou negar tudo isso. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu vou viver a palavra de Deus. Como Pedro disse, lançamos a rede a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Resultado: um grande milagre. A segunda frase, pastor. Para redarguir. Para nos chamar a atenção, como ele falou com Moisés, Arão e Miriam. Moisés, você, Arão e Miriam, subam a tenda, quero falar com vocês. E foram lá. Ou como está em Isaías 1. Se arrependam, vem e arguiremos. Vamos nos juntar, vamos sentar aqui, vamos conversar. Nos prepara para ouvir a voz de Deus, como Moisés sobe no monte. Ele subiu, ficou ali 40 dias, 40 noites, sustentado pela presença de Deus. Muitas vezes, se não estamos preparados, Deus fala de uma forma, fala de outra, e não ouvimos, e não discernimos. Porque o nosso coração se sobrecarrega com as coisas do mundo. Se me faz a memória, Lucas 21:34. Nosso coração não pode sobrecarregar, porque ele vai falar e não vamos ouvir. Ou ele vai falar e vai ser como Estevão falou no capítulo 7 de Atos, que o povo inteiro resistiu à voz do Espírito Santo. Porque ninguém tem desculpa, como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Que o homem é inexcusável. Por quê? Porque Deus fala. Porque Deus fala. Mas o homem não entende. Ou Hebreus capítulo 1. Deus outrora falou com os nossos pais. De muitas formas. De muitas maneiras. Através dos profetas. Com Jó, Deus falou através de redemoinho. Mas a palavra de Deus, Ele abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas ainda Ele diz: não endureçai
nos vossos corações, como nos dias das águas ainda. Existia Deus, tentava Deus. Não creram em Deus. Quando pregamos essa noite, se você já amava a palavra, ame mais. Se você já se apegava à palavra, se apegue mais. Como está em Apocalipse 22. Aquele que é santo, se santifique. E aquele que é puro. Se você lê a Bíblia, leia mais. Se você ama Deus, ame mais. Venhamos abundar e superabundar em todas as coisas que Deus nos oferece. A palavra está nas nossas mãos. Ele enviou profetas, o Filho, apóstolos, os quais foram martirizados. Para você estar com essa Bíblia aí, houve preço de sangue. Não despreze. Apocalipse 1, propriamente 3. 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda a palavra dessa profecia. Feliz aquele que lê, ouve e guarda a palavra, porque o tempo está. Daqui a pouquinho, Maranata. Daqui a pouquinho, aquele que adivinha e não tardará. A palavra te prepara, nos prepara para ouvir a voz do Espírito Santo. Aí eu oro, Deus me responde. Claro que responde, só não estamos entendendo, porque até o silêncio de Deus fala conosco. O que mais, pastor? Para corrigir. Estou andando no caminho errado. Corrigir. Porque a caminhos que falou parece perfeito, bom, direito. Mas no final o quê? Agora me foi a memória, pastor Martins. Provérbios 14. É isso mesmo? Dá uma olhadinha lá. Tem duas passagens que me deu um branco aqui. Nós vamos encontrar os bons de Bíblia. Se é Provérbios 14, 12, ou vice-versa. Isso, 14, 12. 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Tem caminho que para o homem o caminho parece uma bênção. É de Deus. Maravilha. Mas ele continua naquele caminho. No final ele vai descobrir que o caminho é de. É por isso que está escrito: examinar as Escrituras. Mateus 22 diz: ó, errais muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Jesus diz errais muito por não conhecer as Escrituras, ele está dizendo que vamos nos prejudicar e não conhecer as Escrituras. Ele diz: nem o poder de Deus. Por quê? Porque existe uma porta aberta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe uma ação poderosa de Deus direta sobre a igreja. Só que, por falta de conhecimento, nós deixamos de ver e de ouvir. O que fortaleceu Moisés e o condicionou a ele a deixar o Egito e o principado do Egito e se alegar e ser chamado escravo com os irmãos? A palavra de Deus diz que ele viu quem? Ele viu quem? Como é que se vê o invisível? A quebrantamento de coração. Alma desejando ardentemente ao Senhor. A igreja foi chamada para viver
sinais e milagres de Deus, mas não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estou citando a palavra dentro do contexto de 2 Timóteo 3,16. Todas essas palavras que eu estou falando para vocês está escrito na Bíblia. Saiu do coração de Deus. Fluiu na boca dos profetas. Alguém falou aqui? Foi o Rogério Seicado? Ah tá, você que estava me falando alguma coisa. Ah, está chovendo? Está chovendo, igreja. E tem carro aberto lá. Aleluia. Toda a palavra é inspirada. Eu estou falando ao seu ouvido uma palavra que pode te aproximar de Deus, ouvir Deus, ver o invisível, tocar no impossível, ver a tua vida abençoada, ver a tua família abençoada. Mulher, ver o teu marido e teus filhos abençoados. Aleluia. Ver a tua mulher e teus filhos abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Não seja ouvido esquecido. Deus maravilhoso. Que não haja entre nós coração endurecido. Em nome de Jesus Cristo. O que mais, pastor? Mais uma frase. Para instruir em justiça. Para instruir o crente em uma vida justa, em justiça. Se a gente fala rápido, fica esquisito. Para instruir em justiça. Mas às vezes a gente ouve injustiça, não é? É em justiça. Vamos ser instruídos, ensinados a fazer o bem. Ensinados a fazer o certo. Dá uma roupa para uma costureira que não sabe costurar o seu vestido. Se uma costureira que não sabe costurar for costurar, e você é mulher vestir vestido, vai ser mais fácil você sair na rua parecendo um espantalho. Ela não sabe costurar. Dá sua casa para um pedreiro que não sabe construir, vai ficar parecendo um labirinto no torno. Dá lá uma boa semente para um agricultor que não sabe plantar, vai morrer, não vai dar fruto. Então, em tudo que for fazer, precisa do conhecimento. Só que Tiago capítulo 1 diz que todo dom perfeito vem de onde? Vem de Deus, do Pai. E ele ensinou a Arão a respeito da lepra, examinar. Ele ensinou Davi a batalhar. Ele ensinou Abraão, Isaac e Jacó serem mestres da lei para ensinar. Ele ensina. Quer uma vida abençoada? Não fica com esse negocinho. Eu vou no monte, eu vou na igreja, eu conheço a Bíblia toda. Tem que aprender com Deus. E nos últimos dias, Deus falou conosco, nos ensinou através do Filho. Temos que aprender com Jesus. Mais uma frase.
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá. Agora a parte primeira do versículo 16. A parte primeira só. 16. Só a parte primeira, só a primeira frase. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Tá, agora o versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Três situações nesse versículo. Primeiro, para que o homem de Deus, o Deus do povo de Deus, seja o quê? Perfeito. Perfeito. O que Deus espera da igreja? Perfeição. Eu sempre cito aqui, né? Sempre repito isso. Efésios 4, 12. A necessidade de cada um de nós alcançarmos a estatura de valor perfeito que é Jesus Cristo, ser como Jesus. Aleluia. Basta que discípulo ser como? Quem é o nosso mestre? Nós somos discípulos de quem? Basta ser de que jeito? Como ele, do jeito dele. Aleluia. Em Mateus 5, ele diz o quê? Que devemos amar, perdoar, ajudar o inimigo e tal, para que sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. Glória a Deus. Olha o seu irmão e diga para ele: você que está em casa, receba. Deus não aceita nada menos do que a nossa perfeição. Pastor, é impossível! Foi Jesus que falou: tudo é possível. Para qualquer um? Não, para aquele que crê. E esse texto diz, primeira frase do versículo 17, que a escritura é inspirada por Deus, inspirada por Deus para quê? Primeira parte 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. Pronto! Você trouxe a Bíblia? Está com a Bíblia aberta? Pega a Bíblia aberta, põe o dedo no versículo 17, parte 1, diga aqui para o sermão, que isso é para nós. O que é para nós? Se dedicar a palavra para ser o quê? Perfeito. Algumas pessoas, o pregador, falam: não, é a Bíblia que está falando. Mas ninguém consegue. Mas ele está falando. Ele não ia mandar, ele não ia falar se não houvesse meio. Segunda coisinha no verso 17. Perfeitamente instruído. Olha, a palavra de Deus veio para que venhamos nós ser perfeitamente instruídos. Retidão, propriedade, santidade. Quando você lê o versículo, esta palavra que o salmista, pelo Espírito, ministra, dizendo que é 7 vezes mais purificada, ela não falha. Foi Jesus que falou: vai passar os céus e vai passar a terra. Essa palavra não vai passar, não. E está dizendo que ela foi inspirada. Leia de novo, pastor Maxson Martins. Primeira parte do versículo 16, só a primeira parte. Toda a escritura é divinamente inspirada. Agora, parte 9, 17. Para que sejamos perfeitamente Perfeito e instruído. só
perfeitamente instruído. Ela foi inspirada por Deus para que você, abrindo ela, vendo uma instrução, não se desvie da instrução. Não se desvie da instrução. Cumpra ela. É a sua vida que está em jogo. É a sua paz. É a vida da sua família. É as bênçãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depende disso. Glória a Deus. É a sua aceitação no céu. Deuteronômio 4, versículo 6. Diz: guarda essa palavra. Guarda essa lei. Porque você guardando essa lei, cumprindo essa lei, o que vai acontecer? As nações vizinhas vão ver. Vai ter notícia, vai ouvir. E vai dizer o que de você? O que mesmo? Somente esse povo é sábio e inteligente. Tá? Glória a Deus. As pessoas vão ver em você sabedoria quando você crê e viver a palavra de Deus. Não adianta só pregar, não. Porque tem muitos profetas e pregadores que pregam que é uma beleza. No outro dia não vive nada do que fala. No outro dia está ele próprio se desviando. Olha o que o Senhor disse para Josué: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumpre toda a palavra que o meu servo Moisés te ensinou. Cumpre tudo. Não te desvie. Fazendo assim, ó, você contigo. Quando você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Ninguém vai te resistir. Você vai fazer essa conversa, porque você vai pregar, eles vão entender. Eles vão viver, eles vão receber. Palavra. Não te desvie para a direita nem para a esquerda. Capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te de bom ânimo. Não te afaste da lei do teu Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Terceira parte do versículo 17. Para toda boa obra. Primeiro, para que sejamos perfeitos. Toda a palavra de Deus é para que sejamos perfeitos. Ela nos instrui de forma perfeita, a fim de alcançarmos uma condição espiritual, mental, uma força espiritual para vencer o mal e praticar com toda habilidade o bem, sem titubear. Será? Vai ter habilidade para fazer o bem, cheio da palavra, para vocês forem compreender Jesus. Nunca vimos ninguém falar como ele fala. Aí Jesus vem em João 15 e diz: se a minha palavra estiver em você e você estiver em mim, se a palavra dele está em nós, esta palavra vai fluir, trazendo paz, trazendo esperança para muita gente, transformando vidas, como os apóstolos foram usados por Deus, para curar vidas, para libertar vidas e até para ressuscitar vidas. Olha o que a palavra faz quando o crente se enche dela. É fácil? Claro que não. Alegamos que não temos tempo.
Passou o tempo, vou ler a Bíblia com a mente cansada, porque é muito tarde, estou com sono. Vou ler a Bíblia em momentos impróprios. Leio uma vez, duas, três, não consigo reter nada. A mente está cansada. Então, por que não tirar um tempo exclusivo para meditar e aprender? Para que as nossas obras venham a ser perfeitas, de maneira que haja paz e prosperidade em tudo que viemos fazer. Como Potifar, o egípcio, ele percebe que José trabalhava, e tudo que José colocava a mão, prosperava. Cheio da palavra de Deus. Potifar coloca ele dentro da casa dele. Foi pregando aqui, sexta-feira. E tudo que o homem colocava a mão, prosperava, de maneira que, por causa de José, Deus prosperou o Potifar. Por causa de José, Deus prosperou o cárcere. Por causa de José, Deus deu um escape para o Egito, para que as pessoas não morressem de fome. Porque ele estava cheio. Qual foi o resultado? Foi reconhecido e colocado como pai de Faraó. Eita, como é diferente ser cheio e ser vazio. Malaquias 3,17, se me falha a memória. E vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença é grande. Aleluia! A palavra em Cristo, pelo Espírito de Deus, pela vontade do Pai, vai nos ensinar muitas coisas. Muitas coisas. Aqui está dizendo que ela vai nos tornar perfeitos, porque ela foi perfeitamente escrita para isso, e vai nos levar às boas obras, boas. Não é boa no sentido de bom, palavra, mas é no resultado. Como está lá em Deuteronômio 28. Tudo que nós vamos colocar vai ser o quê? Vai ser abençoado. Tudo. Até a cima de pedra, curava. Até os lenços de pau, aventais, curava. Uma coisa está cheia do Espírito Santo, da palavra, outra coisa está vazia. Que a palavra não encontre lugar no teu coração. Que a partir de hoje você examine melhor a palavra. Vamos falar sobre o poder de Deus. O poder de Deus só pode se dar dentro de uma situação. Hierarquia. Se não tiver uma hierarquia, não tem poder, tem tragédia. Quando Coré e Amilhão desejaram quebrar a hierarquia que Deus colocou, o que aconteceu? Tragédia. Ele não respeitou o chamado de Moisés. Ele não respeitou o chamado de Arão. Ele se reuniu não com poucas pessoas, com muitas pessoas. E não com quaisquer pessoa, mas com os príncipes das tribos. E a tragédia veio sobre ele, sobre a família dele. Porque Moisés invoca o nome do Senhor,
a terra se abre, engole ele, família, seus bens e aqueles que estavam com ele. No outro dia o povo se rebelou contra Moisés, dizendo que Moisés estava matando o povo de Deus. Se rebelou contra a autoridade de Moisés e de Arão. E Deus mandou fogo e consumiu vários deles. Quando Saul não se sujeitou à autoridade constituída por Deus, o profeta Samuel, ele perdeu o reino. Quando os filhos não se sujeitou à linhagem de Arão, ao sacerdócio, ficou leproso e deixou de reinar. É uma tragédia quando o homem ele resiste a uma autoridade. Romanos capítulo 13. Todo homem seja sujeito a toda a autoridade. Por que não há autoridade que não seja constituída por Deus? Toda autoridade foi constituída por Deus. E aquele que resiste à autoridade, existe a Deus. E essa pessoa intenciona para si mesmo ira de Deus, para o dia da ira. Não é porque a coisa não acontece na hora, que depois a casa não vai cair. Queres tu não temer a autoridade? Faz o quê? Faz o bem. Porque ela vem com a espada desembanhada. E ela não traz a espada desembanhada em vão. Ela traz para fazer o quê? Justiça. Ela vai ceifar a vida daquele que resiste à autoridade. Mas eu vou falar de autoridade, de uma autoridade terrível. 1 Coríntios capítulo 11. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 3 até o 11. Mas vamos fazer como fizemos com Timóteo. Lê do versículo 3 ao 11, pastor Marcos Martins. E depois voltar a cada parte do versículo, para que a gente saiba como convencer Deus. E a igreja começa do nosso lado. Versículo 3 até 11. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Versículo 5, incrível. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse na pata. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão do Senhor. Aleluia. Meus amados, este ensino é fundamental para todo aquele que quer servir Deus.
Porque Deus não abre mão da sua autoridade. Deus não abre mão da autoridade daquele que Ele constituiu. Deus não abre mão. Jesus, como homem, Hebreus diz que Jesus, como homem, se ele tivesse na terra, nem sacerdote ele seria. Mas ele fez um sacrifício perfeito, subiu ao céu, se assentou à direita do Pai, intercede por nós, como sumo sacerdote da ordem e da casa de Melquisedeque. Jesus. Esse Jesus Santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Cristo da paz, esse Jesus que o principal está sobre seus ombros, como homem, ele se sujeitou às autoridades. Foi Pôncio Pilatos que disse: não sabe se eu tenho poder? Eu tenho poder para te livrar, para te crucificar. Jesus disse: tem, verdade. E você não teria, se não tivesse recebido do céu, do Pai. Então, quando Jesus se submete ao Pôncio Pilatos, ele está, na verdade, se submetendo a Deus. Pôncio Pilatos era um governador romano. Nem judeu ele era. Mas Jesus o reconheceu como aquele que Deus escolheu para aquele tempo. Olha o que está escrito aqui, no versículo 3. Primeira frase, pastor. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Cristo Jesus é o Senhor de tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o que dirige o homem de Deus, o povo de Deus, os príncipes de Deus, os cabeças de cada família. É Ele, é Deus, é Jesus. Jesus é a cabeça de todo o homem, apesar que ele não força ninguém, porque onde está o Espírito de Deus, ali a liberdade. E a segunda parte do versículo: E o varão a cabeça da mulher. O homem pode questionar Cristo? Claro que não, ele é o Senhor. E a mulher? Se Cristo é a cabeça do homem, e ele constituiu o homem como cabeça da mulher, se o homem não pode questionar Cristo, como já falou, se eu falar alguma coisa, o que acontece? Pode gritar, para todo mundo ouvir. Olha o que já diz, ó: se eu falar alguma coisa na presença de Deus, a minha boca vai me condenar. Se Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, as bênçãos de Deus vêm à terra seguindo uma hierarquia. Se a mulher, se o homem resiste a Cristo, exemplo, Cã, na conquista de Ai, na batalha anterior, que foi contra Jericó, o Senhor disse: não pegue nada. Cã foi lá e pegou uma capa babilônica, um elmo. O que aconteceu depois da segunda batalha? Perdeu a batalha.
O cabeça falou para ele como deveria ser, ele fez o contrário. Veio guerra de batalha, veio morte, veio choro, veio desespero. Porque não seguiu a instrução do cabeça. Mas, se o homem é o cabeça da mulher, meu filho, e a mulher não ouve o marido, Mateus, capítulo 12, versículo 25, você Marcos Martins, vamos lá, depois a gente volta aqui. Vocês estão entendendo a palavra? Glória a Deus! Estamos sendo claros aqui? Glória a Deus! Mateus 12, 25, se não vai memória? Se falhar, você me ajuda aí, pastor. É isso mesmo? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele vai no versículo 26, 27, citar o reino do anticristo. Mas não é só o reino, porque o reino dos céus é um. O reino do anticristo também é um. O reino dos homens são vários. Mas ele inclui todos os reinos. Ele diz, aquele reino que é dividido não vai subsistir. Vai ser destruído. Olha a palavra inspirada por Deus. Olha a palavra que vem do coração de Deus. Olha a palavra refinada 7 vezes mais. Olha a palavra divinamente inspirada. Olha a palavra perfeita, que nos leva à perfeição, está dizendo: todo reino, seja ele qualquer um, dividido em si, vai cair, vai ser destruído. Primeira parte desse versículo, pastor. Diz Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Todo reino, que reino? Aí vai citar o segundo reino, o primeiro reino, pode falar. Siga aí. E toda cidade. A cidade é constituída por famílias, toda cidade, como está no mundo todo. Hoje, está lá, no governo, no parlamento, posição, situação e, como é que chama a esquerda? Oposição. Seja a oposição da direita, da esquerda, quando um está, o outro não deixa trabalhar. Quando o outro está, o outro não deixa trabalhar. O que acontece no país? Sofrendo o povo. Não passa as leis, só passa a lei que é numerada. Toda cidade, a oposição, vai dar problema. Vai ser destruído, o povo vai sofrer. O que mais? Ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma casa dividida contra si mesma. A casa está lá o marido, a esposa, os filhos. Mas a palavra divinamente inspirada diz que é o marido cabeça. Quando a mulher não respeita o que Deus constituiu, porque está lá após o pecado. Após o pecado, Deus disse para ela: agora, com a vontade, vai ser para o teu marido. Ele vai dizer o quê? Dominar. É machismo. É palavra de Deus, ensinada por Deus. É o que Jesus falou para os discípulos quando falaram do casamento. Meu Deus, se os discípulos falaram, se o casamento é desse jeito, Deus não convém que o homem toque mulher, venha casar. Qual foi a resposta de Jesus? Oi? Nem todos
ouvir isso. Mas feliz é aqueles que ouvem e que obedecem. Porque, vou repetir aqui, vai passar os céus e a terra, mas a paz de Deus não vai passar não. E como vai ser julgado por tudo que ele falar mediante a palavra, vai se abrir livros e livros. E tudo que o homem fez, falou, está escrito nos livros. O reino dividido em si mesmo, uma casa dividida em si mesmo, vai cair, vai sofrer. Como está escrito, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola, Provérbios 14, se não for em memória, versículo em diante. Tudo está na Bíblia. Saibam todos vocês que Jesus Cristo é o cabeça de todo homem aqui. Saibam vocês que todo marido é o cabeça da mulher. Saibam vocês que o Pai é o cabeça de Cristo. Quando Cristo fala sobre hierarquia, ele diz: o Pai é maior que eu. Quando Cristo fala sobre hierarquia, ele diz: o Pai sempre me ouve, porque eu sempre faço a vontade dele. O marido tem que lembrar de Gálatas 1:10. Se eu ainda agrado os homens, não sou servo de Jesus Cristo. O marido agrada a esposa naquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro. A esposa agrada o marido naquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro. O marido não faz a vontade da mulher quando no seu coração diz: não é para fazer isso. E a mulher obedece o marido, como um exemplo aqui, Davi, quando estava subindo para a casa de Nabal, quem ele encontrou no caminho? Abigail, com sabedoria e inteligência, falou com ele. Ele louvou a Deus dizendo: glória a Deus pela tua vida, porque você me livrou de fazer o mal. A mulher tem que ter sabedoria para instruir o marido, não é mandar o marido, não é ficar nervosa com o marido, não é brigar com o marido, não é ficar sem falar com o marido. Reconheça. E se há algum marido que não obedece a palavra, não é para brigar também não. O que a palavra inspirada e que é perfeita nos ensina? Quando o marido não conhece a palavra, não quer ouvir a palavra, aí tem que se arrepende, como que a mulher quer esse marido? Pronto. E não é sem palavra muda não, viu? É sem palavra que agrava a coisa. Porque a palavra dura e a palavra breve. Então, quando for em silêncio, é em silêncio de palavra rude, dura, vai virar as coisas. Mas é para procurar palavras brandas para acalmar o furor. Porque tem mulher que acha: não, fazer silêncio, fica se mata o marido fica mais irado ainda. Ela está assim, nada sabe. Por que não se sujeita? Por que não lembra do que a palavra ensinou para Agar? Volta e se humilha. Se você tem uma autoridade, seja seu marido, mulher, seja uma patroa, seja alguém que está acima de você, se humilha. Não vai querer brigar com quem está acima de você, não. Porque o furor do rei faz o quê? Vai devorar, vai destruir. Os anjos que deixaram o principado de Deus, de agora nós vamos ter a ordenança, o que fizeram com eles? Eles foram lançados por terra.
foi lançado fora do céu. Assim como Adão foi lançado fora do paraíso. Então, mulher, lembra que teu marido é o teu cabeça. O que mais, pastor? Voltando lá. E Deus, a cabeça de Cristo. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo não fica demandando com o Pai. Tudo que ele ouve do Pai é o que ele fala. Tudo que o Pai ordena, ele faz. Ele foi fiel e obediente até a morte de Hebreus diz que a gente ainda nem sangrou, porque já estamos deixando de obedecer. Mulher, tema a Deus. Aleluia. Porque o que está escrito é isso. Eu vos envio como o Pai me enviou. Aquele que ouvi vocês, ouviu a mim. Mas aquele que não ouvi vocês, não ouve a mim. Aquele que me ouve, não ouve o Pai também. Aquele que não recebe você, é porque não está me recebendo. Não pode, eu não pode. Eu não posso, ninguém pode. Se levantar contra aquele que está acima de nós. É uma coisa que Deus não poupa. Não poupa. Deus instrui Moisés a falar com a pedra, ele foi e bateu. Deus não mostrou não. Você não vai entrar na terra prometida agora. Mas não tem mais. Você não me glorificou no dia das águas. Eu falei uma coisa para você, você fez outra. Não. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Efésios 6. Os pais são a cabeça dos filhos. Filho não pode esconder pai e mãe. Pode não acontecer nada hoje, mas lá na frente vai acontecer. Moisés, o prejudicado, orou por Miriam, porque Deus a tornou leprosa. E Moisés orando, Deus ensinava, ela ficou leprosa. 7 dias. Como um filho, uma filha, fala com o pai, fala uma coisa que não deve. O que o pai faz? Dá cuspido, uma escarrada e encosta na cara desse filho, para envergonhar esse filho, essa filha. Ela tem que ser envergonhada. E ela ficou 7 dias leprosa sozinha, em uma tenda, fora do acampamento. Que o temor de Deus seja no coração dos homens, para ler a palavra e cumprir toda a palavra. Não deixar de cumprir a palavra por causa da esposa. Não deixar de cumprir a palavra por causa dos filhos. 1 Samuel, se não for memória, capítulo 12, capítulo 3, quando o Senhor manda a palavra a Samuel e diz a ele: por que você honra mais aos teus filhos do que a mim? Por quê? Não tem quem plante o mal e colhe o bem, não existe. A casa caiu, Deus ajeitou ele como sacerdote. Eu fui nelas. Estava confundindo com Nadab e Abiú de Arão. Ofni e Finéias morreram no mesmo dia, no mesmo tempo. Mesmo dia os dois. Em uma guerra contra os filisteus. Eli cai na cadeira, quebra o pescoço, ouvindo a notícia. Sonor faz o quê? Morre no quarto. Porque ele, em vez de ouvir a Deus, ouviu os filhos. O próprio Adão ouviu isso. Por que você ouviu a tua? A mulher conselheira tem Deus, marido.
O marido é a autoridade da mulher em Deus. Ministérios diferentes. Então, mulher, olha o que está escrito. Não é palavra do pastor Luiz, não. Não é palavra antiquada, não. Nem machista, não. É uma santa palavra de Deus. Quer ver tua casa abençoada? Seja um com o teu marido, uma com o teu marido. Porque vem dividido? Não vai subsistir, vai cair, vai ser destruído. A forma de ser abençoado é bem clara. Deuteronômio 29, não se abençoe do teu coração, achando que fez uma coisa errada, fez outra errada, e Deus está abençoando. Não se abençoe, porque existe o dia da visitação, existe a medida do pecado, e a coisa não vai ficar boa. Você está entendendo, igreja? Ouça bem, para cumprir bem a palavra, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos dê força. O que mais, pastor? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O homem que ora, vou orar aqui, vou profetizar aqui, tendo a cabeça coberta, todos os sentidos. Sentido literal, sentido espiritual. Primeiro, sentido literal. O homem que ora profetiza, tendo a sua cabeça encoberta, ele, a pessoa dele, no meio da congregação, cai em. Eu posso usar a palavra aqui? Me ajuda a igreja. Cai em descrédito. Mas não, ele grava, ele fala, ele repreende. Em casa a mulher manda dele, ó, coitado. Ele vai se tornar uma piada no meio da congregação. Ele está desonrando a sua cabeça, o seu ministério, a sua vida. Sentido espiritual. Ele está desonrando a Cristo. Porque Cristo é a sua cabeça. E ele desonra a sua cabeça. Se Cristo é a cabeça dele, ele desonra a sua cabeça. Ele está desonrando Cristo. Mas o reflexo vai ser sobre essa cabeça. Literal. Ele vai falar e não vão dar crédito a ele, porque ele é uma cabeça coberta. Quem manda na casa é a mulher. E tem mulher que quer mandar em casa. Tem mulher que quer ficar com a última palavra. Tem mulher que quer gritar com o marido. Vai vir um mal sobre aquela casa. Né? Quando os livros de Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15 se abrirem, muita gente vai ter surpresa, porque faz coisas e faz coisas e faz coisas e no seu entendimento não tem problema nenhum. Mas porque está escrito que vamos dar conta até das palavras da nossa boca, até de mar, pensa no que você já falou e no que está escrito naquele livro. Pensa que Deus vai trazer ao conhecimento de todos ali os pensamentos que o coração cogitou. Porque ele vai te dar um segredo os homens, e aí? Os próximos, e aí? A palavra de Deus, quando ele faz essas coisas, é para causar em nós um grande temor de Deus. Quem vem aqui ouvir a verdade? Aqui não tem aquele negócio aqui, Deus vai contigo, vai te dar uma casa, um carro, não. Aqui não tem profetada, não. Aqui eu estou abrindo a Bíblia
mostrando para você como deve ser as nossas vidas com Deus. Já? Relógio, não peça relógio. Mais uma parte, pastor. Eu já começo depois do louvor. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse enrapada. Você sabe o que Paulo está falando com cabeça raspada? A igreja de Corinto, situada na cidade de Corinto, uma cidade grande, portuária, com vários templos. Tinha o templo da deusa Diana, e tinha um culto a Diana, um culto onde se praticava orgias. E tinha mulheres profetas lá que rapavam a cabeça, chamadas de prostitutas cultuais, porque na hora do culto a deusa deles lá havia a situação das mulheres ficarem como os homens que subiam a esse templo. Então, marinheiros, cidadãos, subiam ao templo da deusa Diana. Só uma curiosidade aqui. Quem já foi em São Paulo, quem não foi também já ouviu, o monumento que tem lá no Ipiranga, de Dom Pedro, uma espada erguida, simbolizando aquele dia de Rubo que fica. Lá tem tipo uma pirâmide pequena, um monumento. Sabe o que tem em cima do monumento? Uma mulher deitada nua na roça, com vários homens em volta dela. O que está fazendo o monumento de pirâmide? Sabe quem é essa mulher? A deusa Diana deles, de Éfeso, do templo de Corinto. Então, as prostitutas cultuais raspavam a cabeça. Então, Paulo faz um paralelo entre essa situação de pecado, de idolatria, de pecado de orgia, com a desobediência da mulher de Deus. Quando uma mulher de Deus não se sujeita ao seu marido, é como que ela estivesse de cabeça raspada. Ela é uma prostituta cultual, ela é uma prostituta que comete orgia contra os deuses, envergonha a sua própria cabeça, a cabeça dela no princípio, espiritualmente, a cabeça do marido. Mas as pessoas vão lendo a Bíblia, lendo, sabendo dessas coisas, e não se converte. Ainda tem coragem de quebrar o mandamento. Ainda tem coragem de pisar nos sagrados ensinos de Deus. Se lê Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, vai pensar muito bem antes de quebrar qualquer mandamento. Porque em Hebreus capítulo 10, 26 diz que aquele que quebrando a lei de Moisés era castigado e morto. Maior castigo haverá para aquele que pisa o Espírito da graça, que rejeita a palavra de Deus. Pensa que a coisa é séria, meu irmão. Pensa, meu irmão, que a coisa é séria. Pensa que vai ter um grupo à esquerda de Deus que vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Aquele povo está ali por quê? Porque não cumpre a palavra de Deus. E muita gente vai quebrando a palavra de Deus e dizendo, e quando entra no instante fica perguntando, o que eu fiz? Como se não tivesse consciência. Está quebrando a palavra e está perguntando o que está fazendo. Está entendendo, igreja? É muito pequeno o corpo de 2 horas, né? Mas, uma parte. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se, ou rapar-se, que ponha o véu. É aquela coisa. É assim sim? Não. Ou põe o véu como sinal de autoridade para os anjos, isso é, anda com a cabeça coberta pelo marido, ou rapa tudo de uma vez, ou vai para o mundo, ou se atola no pecado, como está em Apocalipse 22. Aquele que é sujo, vai lá, aproveita aí, porque vai ter condenação mesmo. Ou se limpa de uma vez também, ou com uma posição de ser servo. Jesus é Deus, enviado por Deus, para viver por nós. E Jesus é chamado do que nessa escritura? O servo. Quando ele chama o apóstolo Paulo, Paulo diz o quê? O servo. Os apóstolos se tornaram o quê? Servos. O servo faz tudo o que precisa fazer. E depois que fez tudo, ele falou o quê? Falou o quê mesmo? Depois que fez tudo o que tinha que fazer, pode gritar. Mas o quê? Fala assim mesmo. Sou servo inútil, porque só fiz o que devia. Eu faço tudo nessa casa. Só faço tudo nessa casa. Esse tudo é o quê? É o que você deve fazer. O marido, às vezes você trabalha mais do que 8 horas, 12, 16, 20. Aí eu estou trabalhando demais, está fazendo só o quê? Os obreiros passam o dia, saem de uma casa para outra, saem de uma casa para outra visitando pessoas que precisam ouvir a palavra. Esse obreiro fez o quê? Só o que devia fazer. Quem está preparado para ouvir a palavra? Alguns dessa cidade ficam falando, pastor Luiz é radical, não sou, devia ser mais. Falar igual o salmista no Salmo 119. Quero eu guardar todos os mandamentos de Deus. Para guardar todos os mandamentos de Deus, às vezes vai entristecer alguém. Você vai ter que falar não para essa pessoa. Igual o Pedro falou para o Márcio, né? Você não tem parte desse ministério, e agora? Ele foi passar fia, agora você vai morrer. A verdade tem que ser dita em todo tempo, em todo lugar. De forma inteligente e sábia. Sabedoria do alto. Temamos a Deus. Uma outra oportunidade, vamos terminar esse texto, que é muito forte. Amém, igreja? Amém. Mas deu para entender, não deu? Amém. Vai dar para sair daqui diferente? Aleluia! Oh, glória! E a jovens? Vamos louvar o Senhor com louvor? Agora um dia? Vamos ficar de pé, igreja?
majestade, força e poder. Aleluia. Soberano, morte,